Shalom, shalom e bem-vindos ao canal Portal Kabbalah Torá, Zohar Parashat Vaikra. Eis o que está escrito. Se o sacerdote ungido pecar pela culpa do povo, o sacerdote ungido é o santo, bendito seja ele, porque ele peca pela culpa do povo, por causa dos pecados do mundo que provocam isso, certamente pela culpa do povo, e não por sua própria culpa. Pecar aqui significa reter a bondade e julgar tudo com com rigor e severidade, como está escrito, eu e meu filho Shlomo seríamos pecadores. Outra explicação revela um segredo ainda mais profundo: o sacerdote ungido é novamente o santo, bendito seja ele. Pecar significa retirar o fluxo para baixo. Há uma carência na congregação de Israel e também no mundo. Faltam as bênçãos necessárias. Ele não concede sustento conforme a necessidade dos seres. E por quê? Pela culpa do povo. Certamente pela falha do povo, que gera essa restrição. As duas explicações se unem e não se contradizem. Uma fala da diminuição da bondade, a outra da retenção das bênçãos. Juntas revelam um mesmo mistério oculto. O pecado abaixo desperta reação acima. Israel peca e causa uma falha nos mundos superiores, como se houvesse uma diminuição no fluxo divino. Hashem, por assim dizer, passa a agir com Din. A misericórdia se oculta e o julgamento prevalece. O fluxo de abundância é interrompido. Malchut deixa de receber o que deveria descer, e os mundos inferiores sentem essa ausência. Tudo começa abaixo, mas ecoa em toda a realidade, do mais baixo nível até os mais elevados graus. Por isso está escrito: pela culpa do povo, o despertar vem de baixo, mas alcança o alto. O erro humano gera impacto cósmico, não é apenas individual, é universal e espiritual. Cada ação abre canais ou fecha os fluxos. Quando há falha, a ocultação da luz. Quando há tikkun, a abundância retorna. Este é o segredo profundo da ligação entre Israel e o alto. O mundo depende do estado espiritual do homem, e o fluxo divino responde às ações da criação. Assim o Zohar revela a responsabilidade da alma e o poder oculto de cada ato humano. Agora é necessário distinguir entre o sacerdote abaixo e o sacerdote acima. O sacerdote levita é carne e sangue. Ele pode pecar literalmente e precisa trazer oferenda. Seu erro é pessoal e ligado às suas ações, mas o sacerdote ungido do Zohar não é um homem, é o santo, bendito seja ele, revelado no sistema das Sefirot. Aqui não existe pecado literal, nem falha essencial. O que o texto chama de pecar é apenas uma linguagem emprestada para indicar restrição, ocultação e din. Não há transgressão no alto. Há resposta ao estado de baixo. A culpa não pertence ao eterno, ela pertence ao povo, mas recai como consequência na forma de ocultação da luz. Por isso o versículo diz: pela culpa do povo. O povo gera a causa e o alto manifesta o efeito. Quando Israel falha, os canais se contraem. A abundância não encontra recipiente para se revelar. Então o fluxo é retido e não desce como deveria. Isso é chamado culpa no alto. Não como erro, mas como responsabilidade funcional no sistema espiritual. O Eterno assume o julgamento, porque o mundo exige julgamento. A chesed não pode fluir. Onde há desconexão, assim o fluxo se transforma de Rashamim para Din. E isso é descrito como o pecado do sacerdote, ou seja, retenção da bondade e limitação do Shefá para Malchut e os mundos. Não é falha em Hashem, é a justiça do sistema. A abundância depende da preparação abaixo. Sem pureza nos recipientes, não há como sustentar a luz. Então o alto restringe para não haver dano maior. Essa é a culpa atribuída ao santo, bendito seja ele. Ele impede o fluxo, não por vontade própria, mas porque o povo causou
a interrupção. Assim a culpa retorna à sua verdadeira origem. Os atos humanos definem a medida da luz. Se há mérito, o fluxo se abre. Se há falha, o fluxo se fecha. O sacerdote levita oferece tikkun para restaurar o equilíbrio, mas o sacerdote acima responde automaticamente. Conforme o estado espiritual da criação, as duas interpretações se completam, sem contradição. Uma revela dinativo, a outra revela a ausência de Shefá. Ambas são o mesmo movimento, visto de ângulos diferentes. A luz se oculta e a abundância é retida, tudo por causa do povo. Como o texto afirma, assim o Zohar ensina que nada é isolado. Cada ação humana move os mundos, e o que parece julgamento é reflexo da própria realidade criada. Por isso o versículo é preciso. Pela culpa do povo, pois é o povo que fecha ou abre os canais da abundância, e por isso o texto enfatiza, certamente pela culpa do povo. Não é uma possibilidade, é uma afirmação absoluta. Tudo o que ocorre no alto está enraizado no que ocorre abaixo. O termo Leashmat Ha'am, pela culpa do povo, indica origem e responsabilidade. A causa está no povo e não no alto, de forma alguma. O que aparece como din, julgamento rigoroso, é consequência inevitável do estado espiritual inferior, pois o fluxo superior segue leis espirituais precisas. Quando o versículo diz pecar, ele revela uma diminuição igratoa. Seu bem é reduzido, não que o bem deixe de existir, mas deixa de se manifestar. E então Dandim Bakol julga tudo com rigor. Isso alcança todos os níveis, sem exceção, desde os mundos superiores até a realidade inferior. O exemplo de David e Shlomo explica esse estado. Seríamos pecadores, em estado de julgamento. Não é transgressão direta, é condição espiritual. Assim também aqui, o pecado é um estado, uma contração da luz, e não uma falha essencial. Na segunda explicação, o foco se torna mais concreto. A ausência de provisão, falta de sustento espiritual, Shelonoten lahem sipuk habrachot, não concede abundância suficiente, o fluxo não chega. Como deveria chegar, isso afeta Israel e todos os mundos dependentes. Malchut permanece em estado de carência, e sem Malchut preenchida, não há transmissão abaixo. Assim o bloqueio se propaga por toda a estrutura. O que começa como restrição torna-se realidade nos mundos. Por isso as duas leituras são inseparáveis. Uma descreve o mecanismo, a outra o resultado. Mecanismo: transformação em julgamento. Resultado: retenção da abundância. Ambos são simultâneos e interdependentes. O texto não deixa lacunas, tudo está conectado. A diminuição da bondade gera ausência de bênção, e a ausência de bênção reforça o julgamento. Forma-se um ciclo até que haja correção, e essa correção depende do retorno humano. Quando há despertar abaixo, o sistema se reabre, o fluxo volta a descer, e a misericórdia se revela. Mas enquanto houver falha, permanece a restrição, e isso é chamado pecado do sacerdote ungido. Uma linguagem profunda. Para um processo espiritual, o Zohar revela assim a dinâmica entre causa e efeito, entre ação humana e resposta divina. Nada é arbitrário, tudo segue ordem e medida, e tudo retorna ao ponto inicial. A culpa do povo, pois é ali que começa todo o movimento dos mundos. E por isso a segunda explicação vem completar a primeira. Nada foi descartado, apenas aprofundado. A primeira mostra a raiz, a mudança para julgamento. A segunda revela o efeito, a ausência de abundância. Quando o fluxo é retido, não há provisão suficiente, e isso não é aleatório. É medida exata, conforme o estado do povo. Assim é o fluxo. Se há falha abaixo, há restrição acima. Se há retidão abaixo, há abertura acima. O sistema responde.
de forma precisa e justa, o termo pecar, então, indica retração do fluxo e também limitação na transmissão da luz. Isso atinge diretamente a congregação de Israel, que depende desse fluxo para existir plenamente, e também alcança o mundo, que recebe através dela. Quando há bloqueio em cima, há carência embaixo. Nada flui plenamente. Tudo se torna limitado. Essa é a realidade descrita pelo texto sagrado e por isso afirma novamente, pela culpa do povo, para deixar claro a origem de tudo. Não há falha no alto, há resposta ao estado inferior, o santo, bendito seja ele. Age conforme a estrutura e a estrutura reage ao comportamento humano. Por isso o Zohar une as duas interpretações, mostrando que são uma só. Em essência, diminuição da bondade e ausência de abundância são expressões do mesmo fenômeno. Quando a luz não se revela, o sustento não desce. Quando o sustento não desce, o mundo entra em din, ou seja, em julgamento e limitação. Assim, tudo está interligado, sem separação. O que acontece no homem define o que acontece no fluxo, e o que acontece no fluxo define a realidade dos mundos. Por isso, o versículo é preciso e não deixa dúvidas. Se o sacerdote ungido peca, é pela culpa do povo, pois o povo ativa o processo e o alto manifesta, e essa manifestação segue justiça perfeita, sem excesso, sem falta, exatamente conforme o estado espiritual existente. Esse é o segredo revelado na linguagem do Zohar. Transformar um versículo em um mapa cósmico, onde cada palavra revela uma lei espiritual, e cada lei espiritual governa todos os mundos. Assim compreende-se a profundidade do texto e a responsabilidade humana dentro da criação, pois tudo começa abaixo e sobe, e depois retorna, como luz ou restrição, conforme aquilo que foi despertado, e assim se fecha o ciclo da influência espiritual, onde o homem age e o alto responde. E essa resposta define o destino do fluxo, da abundância ou da sua ocultação. E dentro desse processo, há também medida e limite. A restrição nunca é total, é sempre calculada. Há ainda um resquício de fluxo para sustentar a existência, pois sem nenhuma abundância, os mundos não poderiam permanecer. Isso revela que mesmo no julgamento, há misericórdia oculta. O julgamento não é destruição, é correção e ajuste. Ele delimita o fluxo, até que haja retorno. Assim, o estado de din não é permanente. Ele dura enquanto permanece a causa inferior. Quando a causa é removida, o efeito também se dissolve. E o fluxo volta ao seu estado de rachamim, misericórdia. Isso explica por que a retenção é proporcional, nem mais nem menos do que o necessário. O sistema espiritual opera com precisão absoluta. Nada é exagerado, nada é negligenciado. Cada detalhe do comportamento humano gera uma resposta correspondente. Por isso, o Zohar insiste na expressão certamente, para eliminar qualquer dúvida sobre a origem. Não há acaso, não há arbitrariedade, tudo é consequência direta da ação humana. E isso inclui também a qualidade do fluxo. Se a ação é elevada, o fluxo é amplo. Se a ação é falha, o fluxo é reduzido. Assim, o povo não apenas recebe, mas determina o que recebe. E determina também como recebe, com luz revelada, ou com ocultação, com abundância plena, ou com medida restrita. Essa dinâmica define a realidade espiritual e se manifesta também na realidade física, pois o mundo inferior é reflexo do superior. Quando há abertura no alto, há expansão abaixo. Quando há contração no alto, há limitação abaixo. Tudo segue o mesmo padrão, sem ruptura. E isso reforça ainda mais a leitura do versículo. O sacerdote ungido peca no sentido de restringir, mas essa restrição é provocada.
e dirigida pela condição do povo. Assim, o fluxo nunca é independente. Ele responde, e responde exatamente àquilo que foi gerado. Por isso, o Zohar transforma um conceito de pecado em uma lei de funcionamento dos mundos, onde não há erro no alto, apenas reação, e não há isolamento abaixo. Apenas influência, cada nível depende do outro, em uma cadeia contínua. E essa cadeia começa na ação humana e termina na manifestação divina, seja como abundância ou como restrição. E assim se revela a profundidade final do ensinamento. O versículo não trata apenas de um sacrifício, mas de toda a estrutura entre o alto e o baixo. O sacerdote ungido, no nível superior, representa o canal, por onde o fluxo desce. Quando esse canal se restringe, toda a realidade sente. E essa restrição não nasce no alto, ela é despertada abaixo, pelas ações humanas. Por isso a linguagem é precisa. Pela culpa do povo, a causa é inferior, o efeito é superior, e o resultado retorna ao próprio mundo, como falta, comodin, ou como ocultação da luz. Mas dentro disso tudo, há um chamado oculto, o chamado ao despertar, a correção. Pois nada está selado, nada é permanente. O fluxo pode ser restaurado a qualquer momento, quando há retorno sincero, quando há alinhamento, quando há refinamento dos atos e da consciência. Então aquilo que foi fechado se abre, aquilo que foi retido volta a fluir, e aquilo que era din se transforma em Hashamim, misericórdia revelada. Assim, o Zohar não apenas explica, ele orienta, mostra a consequência, mas também o caminho, mostra a restrição, mas também a abertura, e ensina que a chave está nas mãos do homem. Cada ação constrói ou bloqueia, cada escolha eleva ou restringe, e cada movimento ecoará em todos os mundos. Por isso o ensinamento é claro, profundo e direto. O alto responde ao baixo, sem exceção, e o fluxo divino segue o despertar humano. Que haja consciência para não bloquear, que haja mérito para abrir, que haja correção para restaurar, e que a abundância desça sem impedimento, trazendo luz, vida e plenitude para Israel e para todos os mundos. Se este ensinamento abriu a sua percepção, inscreva-se no canal, deixe seu like, para que essa luz alcance mais almas. Comente abaixo o que mais tocou o seu entendimento. Compartilhe este conteúdo com quem busca profundidade espiritual. Ative o sino de notificações para não perder os próximos ensinamentos. Gratidão por estar aqui, caminhando neste estudo. Que a luz da sabedoria te acompanhe sempre, e que possamos continuar revelando juntos os mistérios da Torá